Muito bem, meu irmão. Amém que você está aqui. Se você olhar para mim daqui para baixo, está tudo molhado. Tudo molhado. Como é bom, né, Elaine, tomar banho? Gente, é bom demais tomar banho. Se tem duas coisas na vida que eu gosto de fazer, é dormir e tomar banho. Por isso que eu não tenho medo da morte, porque a morte é um sono, então eu gosto de dormir à vontade. Comer é bom também, né, filho? Eu não sei quem provou a farofa da irmã Marlene, mas misericórdia, irmã. Olha, vamos deixar para lá que vai ter receita aqui. Irmãos, tem um assunto que eu gosto muito de falar. E para falar desse assunto, nem precisa ler a Bíblia. Mas vamos ler a Bíblia, tá? Que é a fonte da nossa segurança. Eu não sei como você se sente a ser convidado para um casamento, a festa. Eu imagino, Mary, que no seu deve ser muito bonito. Só que eu não vou olhar para o noivo, não, eu vou olhar para você. Você percebe que, em um casamento, o olhar da igreja está para quem? A noiva. Não é para o noivo. Ontem eu estava falando para o irmão Paulo César que essa ficou na minha mente. No meu casamento não foi a Janete que atrasou, foi eu mais de 1 hora. Quem estava lá viu. No momento que eu estava me preparando, esse noivo bonito, me preparando com aquele terno todo dourado, não sei nem qual era aquele troço ali. Na hora que foi colocar a gravata, irmão, não fechou aqui o troço. Aí eu tive que rasgar, ninguém percebeu. Aí o Paulo pegou ali a linha, agulha, e teve que fazer aqui um arranjo, e eu preocupado para aquele negocinho não cair. Que coisa feia se tivesse caído, irmão. Naquela época eu tinha ainda um pouquinho. Mas eu atrasei o casamento. E o interessante, que eu observei tudo, viu, Elaine? Quando o noivo está aqui, né, tremendo, a igreja está olhando para ele. Mas de vez em quando o pescoço fica olhando para... Não é isso? Para lá. Irmão, depois que a noiva entra, o noivo tchau, tchau, tchau. Olha os detalhes tudo. Já observou? O detalhe do vestido, o detalhe do calçado. Aí no outro dia tem um comentário, né? Você viu que noiva linda. Agora se teve se teve alguma coisa, não tem para onde correr, vai ter o comentário. Mas o olhar da igreja está para o noivo. Aliás, para a noiva, não é para o noivo. Jesus, na Bíblia, ele nos deixou alguns exemplos com relação a ele como noivo e a igreja como noiva. Só, irmão, tem um detalhe. Você gosta de esperar? Como é que você já ficou quando combinou com alguém em um lugar e o camarada não foi? Gente, como é triste. Mais triste ainda. Imagine você prepara um almoço. Não, hoje eu tenho aqui uma pessoa muito especial. Com aquele cuidado, com aquele carinho, sobremesa legal, tudo pronto. Aí de repente o camarada liga, ô colega, aconteceu aqui um imprevisto, tá? Eu não posso ir. Uma decepção total. Irmãos, tem um amigo que ele prometeu ter um encontro muito especial com cada um de nós. E esse ele não falha. É a volta de Jesus. Domingo passado, quando a irmã Elaine... Foi domingo passado, né, Elaine? Foi. Quando você estava pregando aqui, eu não sei quantos irmãos observaram. A volta do sinal... Aliás, os sinais da volta de Jesus, eles estão em todos os lugares. Irmão, quando você olha para a política, você vê a volta de Jesus. Quando você olha para a natureza, você vê a volta de Jesus.
Quando você olha para a igreja, você vê o quê? A volta de Jesus. Quando você olha para o mundo de uma forma assim global, você vê o quê? A volta de Jesus. Irmão, quando você olha para a família, você vê a volta de Jesus. Quando você olha tudo que está em volta de você, você, irmão, está vendo o quê? A volta de Cristo. Jesus disse assim, com relação ao dia, tem um texto aqui que vai ajudar, que é baseado lá em Lucas. Eu gostaria que o irmão colocasse esse texto aqui, que é do desejado de todas as nações. A irmã, ela nos dá aqui uma luz maior, que alguém já até me perguntou, irmãos, por que Jesus não revelou o dia da sua volta? Ele revelou tudo. Mas qual o motivo? Eu não sei se você já parou para pensar. Estudando esse livro aqui, tem uma frase da nossa querida irmã, que ela diz assim, ó: mas o dia e hora de sua vida não foram revelados. Jesus declarou positivamente aos discípulos que ele próprio não podia dar a conhecer o dia ou hora de sua segunda vinda. Aí depois, irmão, eu vou continuar lendo um pouco desse texto. Irmãos, nem Jesus teve a autoridade do seu Pai para revelar esse dia. Agora, olha, continuando aqui o texto, ela diz assim, ó: houvesse estudo na liberdade, houvesse estado na liberdade de revelar isto, que aí olha a pergunta, que necessidade teria então de os exultar a uma constante vigilância? Imagine, você convidou alguém, volto de novo, você fez um convite e marcou o horário com um camarada ou um amigo em tal lugar. Você está na esperança de naquele horário ele estar ali. Pode não estar, mas você combinou o horário. Irmãos, quando Jesus, olha aqui a revelação e está dando a resposta. Quando Jesus, ele disse aos discípulos aqui, ó, que ele não recebeu do Pai a autoridade para nos deixar o dia e nem a hora, sabe por quê, irmão? Porque o Edivaldo ia ficar totalmente acomodado. Oxe, eu vou curtir. Jesus é o meu Pai, e Ele, por ser o meu Pai, meu Deus, Ele me ama de verdade. Então, eu sei o dia que Ele vai voltar. Então, quando Ele estiver bem pertinho de voltar, aí eu vou me preparar. Aí eu vou estar atento. Vou procurar fazer tudo que o meu Pai me mandou. Isso foi um dos motivos. Em cima disso daqui, Jesus contou uma parábola, dizendo, lembra lá do servo? Ó, eu vou fazer uma viagem. Vocês cuidam aqui do meu campo. Vocês cuidam aqui dos meus animais. Mas, quando eu voltar, eu quero que as coisas estejam tudo em ordem. E você conhece a história. Uns ficaram atentos. Outros, o Senhor não falou o dia, então isso quer dizer que Ele vai demorar. Então vamos curtir um pouco. Em outras palavras, para você entender. Irmãos, e Ele voltou e não avisou o dia. Sabe o que está acontecendo, irmão, com muitos de nós? Exatamente isso. Irmão, pode acreditar. Pode acreditar. Lá onde eu trabalho, vai muitos pastores da Paulistana. Lá tem 3 pastores ali. Eu estou tentando, né? Ele me pediu uma coisa um pouco impossível. Ele quer, a esposa dele é psicóloga. Ele tem um escritório ali na Central Paulistana. Ele cuida da parte espiritual, atendendo mendigos. Irmãos,
Tem um monte de mendigos ali na Praça da Sé que tem famílias estruturadas, mas que não quiseram mais eles. Muitos da maioria ali casados. Outras, você vê algumas senhoras que estão ali, a maioria delas, irmão, tem problema psicológico. Ela não aceitou a perca do filho e abandonou a família. Eu não sei quantos de vocês lembram aquilo que aconteceu na porta da igreja da Sé. Isso foi numa sexta-feira. Quando eu passei lá, os 2 corpos estavam lá, né? De um senhor que estava ali naquela estalta do apóstolo Paulo, quem passa ali na Sé, né? Numa sexta-feira à tarde, chovendo. E quando de dentro da catedral saiu um rapaz pegado com uma moça, armado, falando que ia matar ela. O que foi que o cara fez? O senhor saiu dali, deu a volta por trás ali daquela escadaria, né? Pelo cantinho, que ele estava lá no canto. E o que foi que ele fez? Grudou com ele. Só que o camarada que estava com a arma, mais forte, né? Um pouco, conseguiu soltar ele e ainda atirou nele. Ele subiu um pouquinho, né? Todo mundo acompanhou isso. Lembra disso? Não lembra? Lá de frente à catedral, numa sexta-feira. Aí os policiais tiveram que atirar no rapaz que atirou no outro. Era morador de rua, irmão. Filhas lindas. Eu não sei quantos de vocês viram o testemunho das filhas lá na Praça da Sé. E todos os coleguinhas contando ali o testemunho dele. Querido por todo mundo. Foi tentar salvar a menina e acabou morrendo. Porque foi um tiro certeiro. Então, o pastor lá da Central Paulistana, ele faz um trabalho muito bonito. Ele pediu para mim assim, olha meu irmão Edivaldo, ele almoça lá no Marcos. Todo dia ele está lá. Ele disse, olha irmão Edivaldo, eu gostaria de ir, mas quantos membros tem a sua igreja? Eu falei, nós temos aí em torno de 150. Então, mas eu gosto de fazer esse trabalho com a minha esposa a nível de distrito. Então, para mim fazer isso aqui, em questão de distrital, aí eu preciso conversar com o pastor, preciso conversar com as outras igrejas, aquele negócio todo. Então, eu estou tentando convencer ele para nós termos aqui, irmão, é coisa tremenda. Eu não sei quantos de vocês conhecem. Tem trabalho que a gente precisa conhecer, viu, irmão? Vai lá na Praça da Sé, aonde era a casa publicadora, lá tem o quê? Gênesis. A Adra conhece muito bem. Eu não sei se a Nice, porque a Nice é nova. Irmão, trabalho lindo. O Gênesis, para você ter uma ideia, só lá do Marcos foi 300 marmitex que eles deram. E além dos 300 marmitex, atendimento psicológico. E a Igreja Central Paulistana está fazendo um trabalho lindo, lindo, lindo ali. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente estamos com toda certeza, todos nós que estamos aqui conhecemos a mensagem, irmão, nós não temos dúvida disso. Que Jesus, através do sinal, está dizendo, Edivaldo, não perde tempo, porque eu estou indo te buscar. Irmãos, essa é a nossa esperança. Não tem outra. Eu aconselho a você, meu irmão, estude esse tema. Estude esse tema. Nós não podemos perder mais tempo. Não podemos. Hoje eu, conversando com a minha querida Ana, que todos aqui conhecem, né? Que o irmão Murilo fez uma cirurgia. Irmãos, e ela agradecendo a igreja, que nem ontem o irmão Veraldino aqui agradecendo a igreja pelas orações intercessórias. Irmão, eu e você estamos sujeitos a tudo aqui. Então tudo que você puder fazer, meu irmão, faça. Mas faça porque você está... Não, Jesus, irmão, tem gente que está preocupado com a aposentadoria. Irmão, eu falei para o irmão meu querido, se a minha aposentadoria está garantida no céu. Lá está garantido. Me preocupar lá com o Bolsonaro, preocupar lá não sei com quem. Nelson estava comigo numa visita aí, né, Nelson? Que a irmã falou, quem mexer com o Bolsonaro mexe comigo, hein?
Não foi isso? Você estava comigo e ouviu. Eu digo, meu Deus do céu, um adventista. Oxe, irmão, não estava comigo na visita. Irmãos, se preocupar com política, com aposentadoria. Irmão, vamos se preocupar com como eu estou com a volta do meu Deus. Eu falo para a Janete, que nem ontem aqui no tema do estudo da lição da escola sabatina, não estava falando sobre a morte? Irmão, eu amo falar desse tema. Eu já preguei em mais de 10 velórios. É um prazer, para mim é uma alegria. Não por causa da situação. É um momento que eu reflito na minha vida. Se hoje Deus fizesse assim, filho, lá em Eclesiastes 12, 7, e o povo volta à terra como Deus, não é verdade? E ele falasse assim, filho, vem agora. Como eu estaria? Irmão, é momento muito da gente refletir. Como é que eu estou com meu Deus? Como é que eu estou com meus irmãos? Irmãos, o céu é de todos. E se tem uma coisa, irmão, que eu tento aqui, é tentar viver em harmonia, porque o céu é um céu de harmonia. Cristo pregou isso para os discípulos. Porque tudo aqui acaba, irmãos. Tudo acaba aqui. Tudo acaba. Mas eu tenho uma convicção de que Jesus não está demorando. Mesmo que você esteja pensando. Aquele que leu o livro Vida e Ensino da nossa querida irmã, Ellen White, ela tinha uma esperança que Jesus voltasse nos dias dela. Quantos anos faz que ela faleceu? Agora em julho, dia 15 de julho, eu acho que é 106 ou é 105 anos do falecimento da irmã White. Quando ela teve a visão, aonde Guilherme Miller, Deus mostrou para ela, disse que no túmulo de Guilherme Miller, em volta do túmulo dele, tem anjos, ansioso, irmão, para pegar ele, ansioso de ouvir aquela voz, vem filho, o túmulo se abre, do lado ali diz que tem anjos, irmão. Guilherme Miller, ele não teve o conhecimento do sábado que eu e você tem. Estuda a vida desse homem, irmãos, mas ele tinha uma convicção nesse assunto. Ele não tinha a mensagem completa do sábado. A serva de Cristo fala sobre isso. Mas, irmão, com relação à convicção da mensagem, do assunto, da volta de Cristo, era a autoridade que ele tinha. Ele falava com alegria. Irmão, se tem um assunto que a gente tem que falar com alegria, é esse. Tem outro? Não tem outro. Abra a tua Bíblia em Mateus. Você sabe que Mateus 24, ele é um capítulo profético. Eu não sei se os irmãos conseguiram ali. Oi? Acha que vai dar? Ok. Irmãos, eu vou abrir aqui um parênteses e presta atenção nesse vídeo aqui. Eu não sei quantos já assistiram, tá? Talvez seja conhecido. Mas reflita sobre a tua vida e a minha vida aqui. Vamos ver. Os meus irmãos aqui estão de parabéns, porque o que eu aprendi aqui é que eu estou sujeito a tudo aqui. Lembra aquele rapazinho que estava lá sentado? É esse senhor, né? E ele se tornou empresário vendendo aquele negocinho ali. E agora deu um abraço nele, reconheceu lá, pegou a foto e... Irmãos, aqui essa é a vida. Essa é a vida. O tema desse vídeo aqui, dessa ilustração aí é: não ignore a vida. Eu e você não sabemos de nada com relação aqui. É um motivo a mais para a gente se grudar com esse Deus maravilhoso. Abra sua Bíblia em Mateus 24. É bem conhecido.
E você conhece aqui o texto, né? Uma pergunta que que os discípulos fizeram a Jesus. É do verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o quê? O verão. Assim, vós, quando visdes todas estas coisas acontecer, né, sabei que está próximo o quê? As portas. Irmão, tem muitas coisas que realmente é preocupante. Não é verdade? Pessoa que você jamais imaginaria, irmãos, sair dos caminhos do Senhor, muitos estão saindo. Quando eu fiquei sabendo que o pastor que me batizou, hoje não é mais pastor, pastor James, eu não sei quantos conheceram. Quando eu fiquei sabendo, meu irmão, que um colega que foi para a Bahia fazer teologia, foi pastor daqui Paulista Leste, trabalhou ali no almoxarifado da PL. Aqui no IP ele já pregou umas 5 vezes. Que jovem talentoso. O diabo acabou. A esposa desse amigo, irmão, teve uma tristeza tão grande. Devido a essa tristeza que ela teve tão grande, um tumor na cabeça dessa jovem, uma menina linda. A tristeza, o impacto foi tão grande que, segundo os médicos, e hoje, irmão, essa garota está de cama. Os médicos não podem abrir a cabeça dela, porque se abrir, vai ter que arrancar o cérebro e tudo. Como não consegue, eles só colocaram um aparelho para que ali seja feito um trabalho. Irmãos, e sem contar coisas que você vê no seu dia a dia. Irmão, já imaginou? Eu nunca pensei isso, Elaine. E estamos correndo para isso. De nada contra, eu estou falando porque se tivesse um público aqui maior, claro que eu não faria isso. Mas você já parou para pensar, meu irmão, de chegar aqui um homem, e não é uma mulher, é um homem, e falar assim: nessa igreja eu quero casar, fazer o meu casamento, e a lei dizer, tem que fazer. Estamos corridos para isso, meu irmão. É isso que você está vendo no noticiário aí, não é verdade? E aí eu te pergunto, como nós estamos para dizer não? Se a gente não tiver essa convicção aqui, meu irmão, na liberdade religiosa que temos agora, quando o negócio apertar, é só Jesus na causa. Isso só é para você imaginar onde a gente estamos indo. Quando você entra aqui na mídia, vá lá para Moçambique. Irmãos, que trabalho lindo essa igreja está fazendo fora. Hoje eu estava assistindo o noticiário do Maranata. Você sabe quem é Maranata? É um grupo de irmãos da nossa igreja. É tipo um projeto, né? Que estão ajudando, irmão. Sabe fazendo culto, sabe aonde? Debaixo de um pé de árvore que nem folha tem. Eles não têm condição de pagar nada. Você sabe que esses países são um país muito idólatra. É muitos deuses. Mas, irmão, lá tem gente que está aceitando. Tem gente que nem tem água para beber. Entre lá na Novo Tempo e veja os vídeos desses trabalhos que estão vindo. Quando eu vejo aquilo ali, Elane, que eu olho, eu digo, gente, nós estamos num paraíso. Nós temos uma liberdade tremenda de tudo. Mas quando você olha para o reflexo da igreja como um todo, nos dá uma impressão assim: Jesus, o Senhor está muito longe.
Porque, irmãos, a minha vida demonstra como eu estou nessa expectativa. Jesus pode até voltar daqui a 1000 anos. Para mim não importa. Para mim importa o meu presente e como eu estou vendo isso. Porque na morte não há contagem de tempo. Você não vai lembrar do tempo que você passou dormindo. Jesus vai falar, vem filho, você acordou, ponto e acabou. Não vai lembrar quanto tempo você ficou ali. Eu estava falando isso para a irmã Silvina. Dia 8 de abril, 13 anos, que a nossa irmãzinha dormiu. Não foi isso? Dia 8 de abril, no início da semana do Calvário, que o irmão Rubens iniciou. Ele que pregou no velório junto com o pastor aqui, Dorival, o outro pastor da Quadrangular e o pastor Pablo. Desculpa, o pastor que nos ajudou a comprar esse terreno aqui, o Catley. Irmãos, mas 13 anos já foi embora. Ela não vai lembrar do tempo que passou lá dormindo. Mas uma certeza é que nós temos. E ela também tinha essa esperança. Que Jesus voltar. Aí só nesse texto aqui, irmão, que para mim já é o suficiente, porque é só para nós refletirmos que nada nesse mundo nos importa. O que importa é o nosso dia a dia. As coisas, Deus vai preparando tudo, né, Elaine? Deus vai preparando tudo. Deus vai preparando tudo. Por isso, meu irmão, vale a pena ser fiel a Jesus. Irmão, não é ser fiel à igreja. Tem gente que está confundindo. Não é ser fiel à igreja. Porque nada que essa igreja tem é da igreja. É de quem? De Deus, irmãos. Todos os ensinos. Às vezes a gente, quando eu estou passando o estudo bíblico, eu tenho muito cuidado com relação a isso. Para na mente da pessoa não ter essa, sabe, não ficar essa confusão. Não é a igreja, é de Deus. O que a igreja prega não é da igreja, é que Deus deu à igreja. Eu gosto muito de ler sobre os pioneiros. Irmão, toda vez que eu estudo sobre os pioneiros, às vezes eu nem consigo ler, porque eu já sou mole para chorar, né? Que histórias lindas. Quando eu olho para a declaração que a irmã White, ela falou para o seu esposo, bem, eu não tenho nada. Aí ela diz lá, que toda a riqueza dela estava dentro de uma mala. Só que não é essa mala chique hoje que você pega, né? Puxa, não, era aquelas malas baú. Lembra lá daquela do tempo de Pernambuco lá? Que a gente, aquele peso, parecendo aqueles caixão antigo. Não era isso? A mala. No tempo da irmã White. E aí, irmão, ela não negou o convite que Deus fez. Os filhinhos morreu, né? Alguns. A única cena, foi, exatamente, parabéns. Estuda a história dessa mulher, irmão, nos motiva. Claro que a maior motivação é o que nós aprendemos na Semana do Calvário e que está na Bíblia. Essa é a maior. Mas quando você olha para esses pioneiros, gente, essa igreja realmente é conduzida por Deus, Elaine. Eu não tenho dúvida. Irmão, quando você começa a estudar aquela história de um grupinho de homens, irmão, nós já estamos em 215 países. Uma igreja organizada, tremenda, onde o evangelho está indo. Da mesma forma que Deus deu a visão para esse grupo de homens, a igreja está indo. E aí, meu irmão, nós estamos aqui porque muitos já dormiram. Muitos já dormiram. Mas os legados ficou. Eu tenho uma preocupação, essa é pessoal. Se eu morresse hoje, que legado eu deixaria? Por exemplo, para a Sofia. Meu pai foi um homem que deixou um legado. Mas que legado? Não foi uma boa faculdade. Não foi um bom, sabe, algo assim que... Mas meu pai deixou uma herança. E eu quero ter essa herança com ele lá na eternidade. Irmãos, essa é a herança que Deus quer para mim e para você. Por isso, meu irmão, não desanime. A minha maior preocupação é quando eu vejo irmão desanimar. Isso é preocupante.
porque nós não podemos desanimar. Irmãos, é algo que não pode acontecer, é desanimar. Se tem algo que nunca na vida podemos imaginar, é isso, porque nós não temos escolha, é essa. A escolha já foi feita, é essa. Eu converso muito com a minha irmã lá no Pernambuco. Tudo indica que eu vou ficar 15 dias em casa, depois de 24 anos, sem pegar férias. Eu cheguei no Marcos e falei assim: filho, pelo menos 15 dias. Pelo menos 15 dias. Eu preciso também, eu diria assim, valorizar o tempo. Irmão, nós não estamos valorizando o tempo. Nós não estamos, irmãos. Vamos ser sinceros com Deus. Nós não estamos valorizando o tempo. Sabe o que é valorizar o tempo? Você sabe. Você sabe. E aí eu cheguei para ele, eu cheguei sexta-feira. Eu cheguei, Marcos, eu preciso valorizar o tempo. Eu preciso valorizar o tempo com a família. Eu preciso valorizar o meu tempo com Deus. E eu preciso me amar também. Porque quando você fica correndo, irmão, aquele mandamento, ama a Deus sobre todas as coisas. E segundo, o teu próximo como a si mesmo, o que é isso? O que você entende disso? Mesma coisa na igreja. Se eu chegar atrasado aqui na igreja, ou eu estou doente, ou aconteceu algum problema por mim não ter chegado, eu me sinto mal. Eu não falo isso para me exaltar. Eu cuidei da minha avó igual a Cândida. Foi 2 anos, irmãos. O meu tio queria colocar a minha avó lá no asilo. Eu digo, não vai você. Brinquei com ele, o careca. Mas ela não vai. Coloquei um colchãozinho do lado dela na sala. Quem já foi lá? A minha vozinha. Ela vai ficar comigo aqui. E não vai para asilo. Irmão, nunca cheguei atrasado no serviço. 3 meses nesse hospital de Santa Marcelina. Eu ia para lá. Não dormia, porque você sabe que em hospital não dorme. Mas na classe do professor, irmão, eu nunca faltei. Descia aqui no Santa Marcelina, aqui no Davó, e subia. Mas 7h30 eu estava com a chave abrindo aqui. Às vezes a Janete tinha chave, né, Márcio? Ela estava abrindo, eu estava junto. 7h30. Irmão, isso foi o que eu aprendi na minha vida. Eu gosto disso. Aí eu fico, Senhor, claro que eu não quero que os irmãos entendam isso. Eu falo mais como uma motivação, entendeu? Não como exaltação. Não olha para mim dessa forma. Eu faço porque eu gosto. Então eu cheguei no Marcos e falei, Marcos, é 24 anos. Eu nunca tive problema de horário. O único dia que eu faltei no serviço foi naquela greve geral que teve aqui. Lembra que teve um dia aí, no governo Temer, que teve uma greve geral, que não teve como ir. Aí eu não fui. Ninguém foi também. Nem o restaurante abriu. Porque não tinha ninguém. Como ir lá? Mas nunca faltei, não. Nunca faltei. Mas sabe por quê? Porque eu tento manter o meu compromisso. Com Deus não é diferente, irmãos. Eu quero que um dia Jesus volte e eu esteja lá. Não pelo que eu faço, mas pelo que Ele fez. Isso é a minha alegria. Se eu for contar aqui alguns momentos, claro que tem alguns momentos de muita tristeza. Não tem? Tem sim. Se você for falar que eu já não tive tristeza como ancião, por exemplo, muita tristeza. Mas eu não vou desistir. Eu quero ir até o fim. Esse é o meu desejo, eu quero que os irmãos também vá até o fim. Não importa o que aconteça, mas o importante é que nós temos que chegar até lá. Eu não vou contar a visão que a irmã White viu lá, mas você conhece, né? Da trilha do abismo, que começaram a jogar lá as malas, né? Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar. Saia daqui com essa esperança, e que quando Jesus voltar, meu irmão, você vai ver que valeu a pena
está nessa caminhada. Senhor Jesus, eu quero agradecer o Senhor porque o Senhor nos dá essa esperança. A esperança de que Ele vai voltar e que a eternidade será completa. Aonde ali vai ter paz, alegria, onde não vai ter doença. Mas o maior motivo, Senhor, é estar ao lado do nosso Jesus. Pedimos nessa noite também pelo nosso irmão Murilo, pela família, pela Aninha que está passando essa experiência ali na família. É muito triste, Senhor, a gente ter pessoas que nós amamos, sofrendo, e às vezes não podemos fazer nada. Mas está nas mãos do Senhor. Que o nosso irmão Murilo ali, onde ele está no hospital em Osasco, que ele sinta o toque do Espírito Santo. E que Deus trabalhe na vida dele, da Ana e de toda a família. Esteja com cada um de nós também aqui, que temos as nossas lutas, que nem a mamãe aqui também da Elaine, o irmão Veraldino. Mas, Senhor, quando a gente vê todo esse sofrimento no mundo de pessoas queridas, pessoas que nós amamos, que nem aqui o irmão Claudemir perdeu também outra pessoa que é parente, que eu tenho certeza que ele amava muito. São pessoas, Senhor, que a gente estamos perdendo temporariamente. Em outras palavras, é um até logo. Mas a esperança que temos é que logo, logo, Jesus vai voltar e nada disso vai haver mais. Que essa esperança esteja no nosso coração e que a gente possa ajudar outras pessoas também ter essa mesma esperança, em nome de Jesus, amém.